Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Esse aqui é mais um episódio número 2 do podcast aqui da Bcrypto. E hoje estou aqui com dois grandes nomes para conversar sobre tokenização. Eu, Bernardo Suru, sou diretor-presidente da Bcrypto, ou CEO, né, como o pessoal coloca hoje em dia, né, uma coisa mais moderna. CEO aqui e comigo está Eric Oioli, sócio do VBSO Advogados. Eric, muito obrigado, meu amigo, pelo bate-papo de hoje. Eu que agradeço, Bernardo, uma satisfação, agradeço muito o convite, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Eric, vai ser um bate-papo maravilhoso, nós vamos conversar muito. Comigo aqui também está o Bruno Gomes, superintendente de securitização e agronegócio da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Bruno, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, temos uma grande expectativa de ter um excelente bate-papo hoje. Legal, Bernardo. Agradeço aí o convite e fico à disposição que a gente vai, com certeza, tem muito assunto para conversar e acho que vai ser um papo bacana. Muito assunto, muito assunto. Para quem está nos acompanhando, né, temos um ambiente no Brasil, né, olhando sobre tokenização, temos uma recente manifestação da CVM sobre o assunto, temos um mercado cada vez mais em expansão, então acredito que o nosso bate-papo hoje vai ser maravilhoso, né? Temos muito assunto para poder conversar, né? Eric, meu amigo, eu queria já começar trazendo aqui com você para a gente começar esse bate-papo. Me fala, o que você enxerga do mercado hoje de tokenização, criptoeconomia, olhando o Brasil, né? O que você enxerga o Brasil posicionado nesse tema e se realmente esse é um tema que veio para ficar realmente ou não, é um tema passageiro, né, que a gente está vendo aí. Eu acredito, Bernardo, que é um tema que ele vem para ficar, ele até não é um tema de agora, ele já vem de algum tempo, né? A criptoeconomia ela vem se desenvolvendo cada vez mais e é um processo de evolução, né? Eu acho que alguns anos atrás se falava muito de criptoativos em geral, e de um tempo para cá a gente cada vez mais olha para o uso da tecnologia, né? Como é que a gente pode fazer o uso da tecnologia por trás, né? As famosas DLTs, né? As tecnologias de registro distribuído, dentro das quais estão as blockchains, né? Que todo mundo costuma falar, né? No uso do blockchain. E ela é uma infraestrutura realmente que ela é passível de utilização em vários mercados, né? Desde o mercado financeiro, mercado de capitais. Você pode usar em outros contextos, né, em cadeias produtivas, fazer certificação de produtos, você pode usar isso com registro de informações, de ativos. Enfim, existem inúmeras aplicações possíveis, né, do blockchain, né, e um dos produtos do uso do blockchain é o token, né? O token nada mais é do que um espaço dentro dessas redes, né, onde você registra informações. E você pode registrar direitos, você pode registrar obrigações, você pode transformar isso em linguagem quase contratual, né? Você pode programar smart contracts, né? Que são programações autoexecutáveis que podem ajudar na execução de obrigações. Então, existem inúmeras aplicações em cima disso. Então, o potencial é muito grande de uso. E eu, particularmente, né, até pela minha própria experiência, minha atuação profissional, que sempre foi no mercado financeiro, no mercado de capitais, eu acredito muito no uso dessa tecnologia como infraestrutura para o próprio mercado de capitais, né? Para você viabilizar ganhos de eficiência, né? Você permitir transações seguras, transparentes, que você consiga suprimir algumas funções que às vezes acabam dificultando o próprio acesso ao mercado, né? Falando do mercado de capitais, o mercado de capitais ele é um mercado que ele precisa, para funcionar bem, que os agentes confiem no mercado, né? Então, você precisa ter uma tutela da confiança no mercado. Para isso, a própria regulação faz uso de muitos intermediários, né? Porque são agentes que emprestam confiança para os participantes. Os intermediários, por sua vez, eles têm um papel importante e, ao mesmo tempo, eles acabam impondo custos de transação que muitas vezes tornam o mercado de capitais não tão acessível, né? E é um mercado que ele deveria ser estimulado, né? Não há uma economia desenvolvida sem um mercado de capitais forte, né? E a tecnologia ela pode ser uma ferramenta, né, se bem usada, esse motor de inclusão, né? Para incluir tanto novos tomadores, né? Porque hoje a gente tem uma dificuldade de acesso, né,
das pequenas e médias empresas, sobretudo, né, ao mercado de capitais, e também para a democratização dos produtos de investimento para a população em geral, que muitas vezes não conseguem ter acesso a esses produtos, né? Eu acho que a tecnologia ela pode ser um vetor para isso. Então, eu acho que a gente está no começo, acho que tem muita coisa para ser feita, para ser desenvolvida, mas eu acredito muito que esse é um assunto que vem para ficar. Isso é um ponto que depois eu quero explorar aqui no bate-papo, né? Essa desintermediação, né? Ali utilizando a tecnologia para desintermediação. Mas vou trazer, a gente já traz. Esse ponto é bem relevante. Bem relevante. Eu acho que é a principal discussão em relação à tecnologia nos reguladores do mundo inteiro, né? Porque quando o Eric falou, tem muito custo e muita gente no meio do caminho, né? A gente fala, o mercado de capitais é um mercado de desintermediação. Mas quando você olha, né, tem muito intermediário. Exato. Até para dar essa segurança, assim, não é à toa, né? Os intermediários, cada um tem o seu papel ali, escriturador, depositário, né? Registro, custódia. É o trade-off. É o trade-off que faz. Em prol de ter maior segurança, nós temos parte também financeira fica para esses intermediários ali na transação. O regulador ele se apoia nesses intermediários, né, para dar segurança para o sistema como um todo, porque é o investidor alocando direto no empreendedor. Então, você tem que ter um meio do caminho ali, né, onde as coisas sejam transparentes e deem segurança que esse investidor vai de fato ter aquele ativo, né, que ele tem participação, que ele vai receber a sua remuneração. Isso tudo, quando a gente olha essa tecnologia, né, que chegou há pouco tempo, é uma tecnologia que tem sim um potencial de repente, eliminar camadas, né, juntar, aglutinar, né? E é uma tecnologia que é super bem-vinda. Então, os reguladores do mundo inteiro têm se debruçado nessas questões, né? Até que ponto essa tecnologia elimina um, outro ou todos os intermediários, né? Exato. É algo que vem sendo eu acho que é algo muito debatido. positivo, né? Porque uma coisa que eu sempre coloco, né, que a gente sempre observa, no Brasil nós temos estatísticas da B3 do ano referente ao ano passado, nós temos 5,6 milhões de brasileiros, CPFs, né? Que investiram na infraestrutura B3, né? Ou seja, tudo foi o mercado de balcão, o mercado variável, né? Hoje é a principal infraestrutura ativa no país, né? Então, nós temos um mercado ali de 5,3 milhões de CPFs, que representa 3% da população, né? Por outro lado, nós temos um mercado cripto no Brasil, né? Uma criptoeconomia que, segundo estatísticas da Receita Federal, de forma acumulada, estamos falando de 10,2 milhões de brasileiros que realizaram operações no mesmo período, né? E o grande ponto é por que esse mercado, o mercado cripto, né, ele é tão mais atrativo, se for olhar, né, do que o mercado B3, né, porque é o mercado de capitais tradicional, né? E uma grande resposta que nós temos de todo mundo, né, pelo menos das pessoas, é mais simples, é fácil de entender, né? Você tem aquela facilidade de colocar, né? De entender que o ativo está ali, transferir para a carteira, né? Ter um tipo de operações que não são tão comuns, né, no mercado. Aqui, Bruno, eu acho que, fazendo aqui um ensejo, né, atualmente a CVM se posicionou, né, ali em frente a um ofício, né, olhando, mas eu queria que você contasse um pouco, né, de como tem sido essa experiência, né, até chegar à produção do ofício, né? Como é que a CVM tem olhado do ponto de vista interno, até olhando também para os reguladores, como tem sido esse abraço da criptoeconomia também? Não, bacana. Enfim, esse acho que dá umas 5 horas. Aqui. Eu brinco com o Eric que eu entrei na CVM há 11 anos atrás e logo quando eu entrei a gente tive as primeiras reuniões, o primeiro contato com o Eric, né? Era FDIC, CRI, Debento, né? Aí de uns anos pra cá é só token. A gente só fala de token daquilo. O Bruno não me aguenta mais ouvir falar isso. Eu até fico constrangido você falar, Bruno, não vamos falar de token de novo. Não, vamos lá, é um assunto super bem-vindo. E esse... o que está por trás, né, desse ofício? Assim? Até se eu puder pegar um gancho nessa questão que você comentou, né? Tem milhões de brasileiros, né, na criptoeconomia e 3 milhões lá na B3, né? Mas a B3 é um nicho muito específico, né? É uma parte ali do mercado de capitais, né? Tem outra parte que não está na B3, que são os fundos de investimento. Então, dentro dos fundos, a gente tem 20 milhões de investidores, né?
Você tem os investimentos no mercado bancário, CDB, LCI, LCA também, que não estão nessa conta. Então, tem muita gente do outro lado. E nem todos esses 10 milhões, né, que estão nessas plataformas são valores imobiliários, ou seja, são mercados de capitais, né, que deveriam ser comparáveis com esses três. Então, talvez não seja a melhor métrica de comparação. E aí, pegando um gancho aqui para o ofício, o que a gente percebeu, né? Que parte desses investidores que estão lá, desses 10 milhões, eles estão investindo numa modalidade ali de investimento, numa modalidade de ativo, que tem essa característica, né, de valor mobiliário, que tem essa roupa de contrato de investimento coletivo ou de um certificado de recebível. Mas isso também não surgiu assim da noite para o dia, né? A gente recebeu consultas lá na área, né? Veio conversando com o mercado, até a gente teve também interações muito produtivas com a Bcrypto, né? Muitas com o Eric também. Bastante, né? Então, a gente veio construindo um entendimento lá dentro e até com embasamento dessas consultas, né? Que trouxeram pareceres e opiniões sobre a caracterização daquelas operações que vinham sendo executadas, né? Muitos com aquela cara de investimento mesmo, né, num token de renda fixa, com o propósito de dar uma remuneração para o investidor, né? Seja um fluxo de caixa ali, pagamento de juros, né, periódico, ou só uma remuneração no final. Alguns com uma cara de cessão, né, civil direto daquele recebível, pulverizando aquele recebível entre vários investidores, né? Outro com uma cara ali de aglutinação de recebíveis, né, para gerar um fluxo de caixa ali diferente para os investidores. Então, com várias estruturas diferentes. A gente nem conseguiu tratar de todas ali. O objetivo do ofício nem foi tratar especificamente estrutura por estrutura, né? Até por essa infinidade de possibilidades de arranjos que existem, né? Nesse mundo da tokenização. E isso é um outro desafio, tá? Fugindo um pouquinho aqui do tema do ofício, tá? Eu prometo que eu não estou fugindo de propósito. Não, mas esse ponto é importante. O desafio da tokenização é interessante, assim, porque desafia os reguladores também do mundo inteiro. Porque tokenizar é você pulverizar, usar a tecnologia para pulverizar aquilo. Então, era possível eu tokenizar um carro? Né? Não. Agora eu posso pulverizar um carro. Faz sentido? Não faz sentido? Uma coisa é eu vender um bem, né? Outra coisa é eu vender um carro tokenizado. O que significa isso, né? Alguém vai alugar aquele carro, entregar a renda do carro para quem comprou o token, ou cada um que comprou o token vai lá e usa um pouquinho o carro, né? Então, tudo é diferente, né? Esse mundo da tokenização, da pulverização de algo que vai ser vendido, ele desafia os reguladores se aquilo ali que está sendo vendido é ou não é um valor mobiliário, né? Qual o uso que vai ser dado para aquele ativo que está sendo vendido, né? E aí eu acho que a gente tem um ponto, né? Queria até ouvir o Eric sobre isso também, se é uma percepção que foi algo que você falou também, né? Nós temos um grande instrumento aqui em mãos, que é o instrumento de inclusão e democratização, né? Sim. Essa inclusão se dá ali por pulverização, né? Pela possibilidade de fracionar, de trazer segurança, né? Uhum. E aí, Eric, me explica como é que você enxerga esse mercado no futuro, né? Como é que você enxerga, qual a segurança que esse mercado traz, né? Por que você enxerga que a tecnologia consegue desintermediar e incluir mais, né? Por quê, né? Como é que ela faz esse processo? Né? Essa é uma pergunta muito interessante, Bernardo. E aí eu vou remeter um pouquinho até ao racional por trás da regulação do mercado de capitais, né? Eu abri minha fala aqui falando da questão da importância de você tutelar a confiança no mercado. Os agentes precisam confiar no mercado, o mercado precisa funcionar, né? Se eu não tenho confiança naquele mercado, você não vai investir naquele mercado, né? E eu também não vou captar dinheiro naquele mercado. E você tem um problema de seleção adversa, né? O que é a seleção adversa, né? Eu vou pegar o exemplo tem um paper clássico do Akerlof, né, que é um ganhador do Prêmio Nobel, que ele fala do mercado de carros usados, que é o mercado de limões, né, que é o lemon market. Se a gente for traduzir para o português, seria o mercado dos abacaxis, né? Sim. Que você vende um carro usado que é um verdadeiro abacaxi, né? Porque assim, você imagina você comprar um carro pela internet, né, um carro usado pela internet. Você não abriu o capô, você não viu se ele funciona, não funciona. Você corre o risco de comprar ele, receber em casa, da partida, o carro não funciona, né? Você vai pagar o preço da tabela FIPE nesse carro?
Possivelmente não. Você vai pagar um preço descontado. Se você não tem certeza sobre o que é aquele ativo, Sobre a segurança, se você tem todas as né, informações sobre aquele ativo, você não vai conseguir ter uma precificação justa. Né? Quer dizer, não vai chegar num preço justo daquele ativo. Geralmente você vai ter um preço descontado. Né? Porque as partes não se conhecem. Eu não conheço o vendedor e o vendedor não conhece o comprador. E eu também, vendedor, não tenho certeza se o cara vai me pagar. Né? Se as pessoas não se confiam e eu vou descontando o preço, os vendedores de carros usados de bom estado provavelmente não vão para aquele mercado. Eu não vou vender porque lá o preço é descontado. Ele sai. Vai ficando cada vez mais os piores vendedores. E cada vez mais os descontos são maiores, até um ponto que você destrói o mercado. Né? Então eu preciso... E essa é a lógica do mercado de capitais. Por que eu tenho, por exemplo, a Bolsa? Né? A Bolsa ela é intermediária das transações. Se eu vou comprar e vender uma ação, quem está vendendo a ação não sabe quem está comprando. E quem está comprando não sabe quem está vendendo. E eu não posso ficar no risco da contraparte. Então, a Bolsa ela é a contraparte. Ela empresta essa confiança. E a Bolsa é o intermediário. É por isso que eu preciso de uma corretora. É por isso que quando eu vou fazer uma oferta pública, eu preciso de um banco que faça intermediação. Mas o mercado de capitais não é o mercado da desintermediação? Ele é o mercado da desintermediação. Em que sentido? É a contraposição ao mercado bancário. Né? No mercado bancário, o banco ele pega dinheiro emprestado, né, e empresta para terceiros. Só que parte... dos recursos ficam no meio do caminho no formato do spread bancário, né? Que é essa atividade do banco. No mercado de capitais, não. Você une o tomador diretamente com o poupador. E, teoricamente, você gera eficiência, porque você não tem o spread. Então, essa riqueza que fica no meio do caminho no mercado bancário, ele pode ser repartido por quem pega dinheiro emprestado e por quem empresta. Então, é um mercado de eficiência econômica. Só que se eu deixar o tomador conversar direto com o investidor, a tendência é não funcionar. Por quê? No processo de venda, né, isso é natural do ser humano. Você vai valorizar as coisas boas e você talvez não vai contar. Não vou dizer que você vai mentir, né? Mas você não vai contar as coisas ruins. Você vai falar que você tem defeito. Você fala, pô, né? E a outra parte, ela também não é boba. Fala, pô, ele não está me contando a história inteira. Então a tendência minha não é pagar o preço justo daquele ativo. Né? É o mesmo problema do carro usado. É a mesma coisa. Então, eu preciso ter um intermediário. Eu preciso de um banco, por exemplo, que faz essa intermediação, essa ponte. Né? Ele que conversa com o investidor. E ele tem a responsabilidade de verificar que todas as informações que o tomador está disponibilizando são verdadeiras, são consistentes, são suficientes. Né? E é por isso que você precisa da CVM. A CVM ela tem esse papel de supervisão justamente para garantir que o mercado vai funcionar. Que as informações sobre o ativo, né, sobre o investimento, são suficientes, são verdadeiras, são consistentes para você tomar uma boa decisão de investimento. Então, por essa razão, vão surgindo esses intermediários. Né? Não é porque alguém teve a ideia, não, vamos colocar um intermediário aqui. Não é assim que funciona. Né? O mercado de capitais tem uma história centenária. Né? Ao longo desse tempo, muita coisa errada aconteceu. Né? E ajustes foram sendo feitos, foram criadas regulações, exato, para cada vez mais a regulação ela é sempre uma resposta aos problemas que vão surgindo. Né? E aí, quando você olha para a tecnologia, né, um dos grandes atributos das DLTs e do blockchain é justamente permitir que se construa confiança entre pessoas que não se conhecem. Né? A própria metodologia, né, de validação, de registro de informações, permite construir essa confiança. Então, partindo desse princípio, né, se eu consigo ter uma ferramenta que constrói essa confiança, aí o passo é quais os intermediários eu posso ou prescindir, ou quais funções eu posso talvez aglutinar ou repensar de forma a permitir que, de fato, essa eficiência que o mercado de capitais ele propicia. Né? Só que a gente precisa reconhecer que esses intermediários representam um custo, claro, né? E muitas vezes encarece. Né? Pegando o gancho do que o Bruno falou, a gente falava muito de FDIC, eu falo muito de FDIC ainda, né? Eu tive a tokenização e FDIC, né? São duas coisas, né? Não. Agora a gente fala de token de FDIC. Agora, né? Token de FDIC. Mas eu tive a felicidade de fazer o primeiro FDIC do Brasil, isso lá em 2000, começou no final de 2001, quando o FDIC foi criado, esse primeiro fundo saiu no final de 2002. Né? Eu já fiz literalmente centenas de FDICs. Né? Gosto muito do produto. Mas, por exemplo, é um produto que ele não é acessível a qualquer tomador, porque ele tem custo. Você tem o administrador, você tem o custodiante, você tem o auditor, classificação de risco, tem o advogado, tem a contabilidade, tem verificação de laço, você tem uma série de intermediários
que torna um produto caro. Então, assim, principalmente a pequena e média empresa, ela dificilmente vai conseguir ter um FDIC dela. Ela pode até ir para um FDIC de mercado e descontar o recebível dela, né? Mas usar um veículo de captação de recursos no mercado de capitais como um FDIC acaba não sendo acessível. Você precisa ter um certo volume, né? E aí, de novo, que a tecnologia vem. Será que eu não consigo, por exemplo, estruturar um token que ele possa funcionar tal como um FDIC, que ele faça desconto de duplicatas e confira segurança, né? Porque ele acaba sendo seguro, ele é transparente, ele é rastreável, né? Ele é altamente executado, né? Com autoexecução, Autoexecução. então isso elimina certos problemas até de conflito de interesse, que é um dos grandes temas em matéria de regulação, né? Como é que eu resolvo o conflito de interesse. Então, será que eu não consigo fazer uso dessa tecnologia para produzir essa eficiência sem perder, né, a segurança e a confiança no funcionamento, né? Então, eu parto desse raciocínio, né, para, de novo, acreditar que essa tecnologia, e aí casando já com outras agendas, que é a do próprio Real Digital, né? Que o Banco Central enxerga no Real Digital, né? Para muito além da moeda, eu tenho uma infraestrutura de mercado onde as transações econômicas vão acontecer, né? Eu já vejo projetos onde se discute, por exemplo, você vai comprar um imóvel, né? Ele vai ser um token. Vai ser um token, né? E você vai ter a transferência, o famoso DVP, né? Delivery versus Payment. Então, eu vou transferir a propriedade do imóvel contra o Real Digital, tudo de forma automática. Porque já se vislumbra que no futuro o imóvel vai estar registrado no blockchain. E provavelmente tudo vai estar em blockchain, né? Talvez a gente, daqui a um tempo, use o blockchain como a gente usa a internet, né? Sem pensar muito como é que funciona a internet, etc. A gente simplesmente usa. Possivelmente é o que deve acontecer, né, com o blockchain. E acho que o mercado financeiro certamente não vai ficar atrás disso. Esse é um bom ponto, né, Bruno? Quando a gente olha, até olhando do ponto de vista do cenário, né, que você colocou, cenário internacional, né? Lá fora a gente vê uma discussão um pouco diferente, né? Pelo menos é uma sensação, não um dado, mas uma sensação que nós aqui no Brasil estamos discutindo muito a tokenização como forma de inclusão, né? Lá fora já a discussão já não é muito essa, né? Nós já temos uma outra discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, observando muito mais em busca dos ativos, né, da forma como os ativos tradicionais de cripto, é difícil até falar isso, né? Ativos tradicionais de cripto trabalham, olhando ali seria valor mobiliário ou não, da forma como é que seria. Aqui a nossa discussão está sendo completamente outra, né? E aí eu acho que um ponto que a gente traz, né? E aí voltando, eu acho que esse cenário internacional, por que você enxerga que o Brasil, né, e aqui o mercado nacional, ele realmente é diferente do de lá fora, né? Por que nós estamos tendo outras discussões até trazendo desenvolvimento, né, se você for olhar, né? Ou trazendo, ou em busca de uma segurança maior, né? Por que você enxerga o que você enxerga dessa diferença e quais são os seus motivadores, né? Dado que o Brasil ele é muito grande, né? Nós estamos falando de um país que tem um potencial de agronegócio, né? Extremamente incrível, né? Uma das grandes potências do mundo quando se observa esse canal. Porém, nós temos um mercado de capitais ainda um pouco mais fechado, né? Um pouco, não fechado, mas não tão democrático nesse sentido, né? Como é que você enxerga que essa discussão, olhando tokenização no Brasil, tem sido feita frente a outras autoridades lá fora, frente às discussões internacionais? Então, Bernardo, assim, lá fora, eu acho que eu não vejo tanta diferença nas discussões aqui e nas discussões lá fora, tá? Acho que lá fora os reguladores têm se deparado com duas questões, como a gente tem se deparado aqui, né? Tá. A questão da tokenização, né? Provocar os reguladores se aquilo que está sendo ofertado é ou não é valor mobiliário, né? Já que a tokenização ela permite essa pulverização de modalidades, né, de contratos. Então, na hora que você pulveriza, você gera dúvida, né, se aquilo é ou não é valor mobiliário. E a outra questão que também os outros reguladores têm se debruçado é sobre a infraestrutura, né? Até que ponto aquela tecnologia vai economizar ali 1, 2 ou 3 intermediários, né, dentro do sistema. É lógico que aí tem a diferença assim, para o Brasil, porque no Brasil a gente tem uma infraestrutura mais robusta do que em algumas determinadas jurisdições.
E isso muito em função do que o Eric falou, né? De problemas, de crises, de questões que o que, por outro lado, tornou a nossa infraestrutura do mercado de capitais mais segura do que de vários países, né? Então, crises em mercados de capitais em países desenvolvidos a gente não viu aqui, né? Não aconteceu aqui, porque a gente tinha um ambiente registrário e depositário, já que, né, pegava todo esse mercado de capitais, diferente dos Estados Unidos, né, de Europa e outros países que não tinham isso tão enraizado. Então, a gente tem isso, assim, teve esse trade-off, né? A segurança versus custo, né? Lógico que tem um custo embutido nisso, é isso que está sendo reavaliado aqui, né? A gente está olhando para isso e reavaliando. O Sandbox é um piloto, é um projeto que foi criado para que a gente possa observar na prática como que essa tecnologia funciona e se de fato essa tecnologia consegue eliminar ou aglutinar alguns desses custos para baratear e trazer mais gente para esse mercado, né? Trazer esse pessoal aí, né? Os 10 milhões ou parte desses 10 milhões que está nas plataformas, como é que a gente consegue trazer ele para o mercado de capitais? Né? O que você comentou, é muito fácil investir nas plataformas, mas, por outro lado, a gente também não teve ainda nenhum grande problema, né? No Brasil, assim, se a gente pensar, né? Teve algum problema que afetou 1 milhão de clientes de plataformas que perderam seus dinheiros com os tokens? Ainda não. Né? Mas e na hora que tiver, né? Será que esse número, eles vão sentir essa segurança, né, nas exchanges ou eles vão correr para o mercado regulado? Então, acho que a gente está num momento muito bom assim, para tentar até se antecipar, né? Para falar, olha, né, muita coisa do que essas plataformas fazem pode ser feita aqui no mercado regulado. E o time de discussão, justamente, de discussão de segurança, ele tem que ser dado agora, né? Né? Eu acho muito interessante, né? Como trazer segurança sem tolir a inovação, né? Uma coisa... É isso. Eu acho que é pegar o que está aí, né, e ver e aproveitar o que a gente pode aproveitar para o mercado de capitais, né? Dessa tecnologia, de tudo que está sendo feito, um mercado 24/7 faz sentido, né? Que é uma das facilidades também. O pessoal chega em casa e vai olhar lá o que tem e vai investir 11 horas da noite, meia-noite. Mas tem risco? Tem risco, né? Tem risco de alguma informação sair de madrugada e o cara vai ver 6 horas da manhã já derreteu o preço dele. Não, só ninguém dormir, né? Pois é. Muita gente vai perder o sono. Muita gente vai perder o sono. Então, essa é a lógica, né, da Bolsa ter um horário ali de operação, de pregão, de divulgação de fato relevante, de leilão. Tem todas as regras que... Evidentemente, não é por falta de tecnologia. Não é por falta de tecnologia. Exato. Né? Então, é isso. Acho que... Eu acho que o mundo cripto, né, ele traz uma dinâmica, né, que ele é um mundo realmente 24/7, é um mundo que defende muito você sendo seu custodiante, né? Se você transfere para você mesmo, você custodia. Mas, de fato, eu também acredito, né, que a discussão de segurança, vamos colocar como um todo, né, e que coloca a discussão regulatória, ela está no time correto, né? Pelo menos é isso que eu vejo. Nós temos um time excelente. Eu acho que esse ponto, né, traz um pouco essa visão, né, Eric, de como tem sido essa discussão, né, não só do ponto de vista em termos do que nós temos hoje, né, mas do que precisamos ter, né? Sim. Né? Como é que vem se dando, né, essas discussões? E eu queria saber a sua visão também sobre essa discussão. Você acha que a gente está indo no caminho bom? Você acha que a gente está conseguindo cumprir ali quanto sociedade, vamos colocar assim, cobrir os aspectos? O que você acha quais caminhos que a gente pode seguir ou quais itens que a gente pode aprofundar? E como é que você enxerga o panorama aqui em termos de regulação? O que a gente precisa discutir em termos de regulação? Sim. Eu acho que a gente vem amadurecendo bastante. E é um processo natural, né? Acho que tudo que envolve inovação, né? Você naturalmente, quando inova, você está numa fronteira, né? Você está lidando com assuntos que, evidentemente, ninguém nunca lidou. Né? Então, isso demanda um tempo de compreensão, de maturação. Eu acho que o próprio uso da tecnologia ainda se discute muito, né? Eu até acho que nesse sentido, né, e voltando até à questão do posicionamento dos reguladores mundiais, né, eu acho que por um tempo o tema criptoativo, e nada contra o criptoativo, mas ele foi uma nuvem de fumaça sobre o uso da tecnologia, né? Porque muito focado
lá atrás, alguns anos atrás, com o Bitcoin, depois com uma série de outras moedas que foram sendo criadas e até... Tivemos o boom de ICOs, né? Exato. E coisas que vieram junto a reboque, até problemas de fraude, esquemas de pirâmide, que infelizmente acontecem, e isso não é uma exclusividade do mundo dos criptoativos, isso acontece todos os dias em vários outros mercados, mas isso foi uma nuvem de fumaça que criou uma resistência natural em muitos reguladores. Falou, pô, mas isso aqui não me cheira bem, isso aqui dá margem para fraude, para esquemas, né? E às vezes até em certos aspectos coloca em ameaça até a própria soberania de Estados. Você pensa se eu realmente tenho um criptoativo que passe a circular livremente como uma moeda, né? Isso coloca em xeque o próprio papel dos bancos centrais. Não é à toa que os bancos centrais estão olhando para essa agenda das CBDCs, né? Porque eu preciso ter uma moeda digital regulada que possa ocupar um espaço que ele não deveria ser preenchido por outras moedas. Porque como é que eu exerço política monetária se eu não tenho controle sobre a base monetária? Né? Então, são grandes questões. E isso ocupou por muito tempo os reguladores. E de certa forma, não se deu a devida atenção para o uso da tecnologia, que, para mim, é onde tem tá o grande valor. Né? E usar a tecnologia como infraestrutura, e aqui não só do mercado de capitais, do mercado financeiro, mas para vários outros negócios. A gente acabou de falar do imóvel. Né? Por que não a gente, de fato, não registrar a propriedade dos imóveis em blockchain? O que não significa que ele vai acabar com o cartório, né? Que é outra pergunta que sempre faz. Né? O cartório vai acabar? Não vai acabar. Né? Por quê? Porque você precisa de alguém... Mas é uma constante evolução, né? É uma constante evolução. Tudo tende a evoluir, né? Tudo tende a evoluir, né? Mas essa questão é interessante do cartório, porque o cartório vai acabar... Eu não acredito que o cartório vai acabar, por uma simples razão, né? Quem é que valida o registro que foi feito no blockchain? Eu, Bruno, você pode ir lá e registrar, eu sou dono do imóvel, ou quem me garante que aquele imóvel existe? Então, você tem que ter alguém que tenha fé pública que garanta que aquele imóvel existe. E quem vai ser essa pessoa? O cartório. Né? Então, isso não significa que você vai acabar com os intermediários. Né? Alguns talvez acabem, mas alguns outros papéis talvez mudem. Principalmente quando a gente fala, né, de representação digital que existem no mundo físico, no mundo off-chain. Né? Porque como é que eu amarro o on-chain com o off-chain? Né? Então, você ainda vai provavelmente ter alguns intermediários nessas transações. Né? Então, eu acho que esse é um grande... É um grande debate, que por muito tempo ele ficou ali de lado. E eu acho que agora a gente está acelerando e amadurecendo. E falando de agenda regulatória, né, e trazendo aqui para o mundo do mercado financeiro, eu vejo 3 frentes. Né? Acho que tem uma frente que é a do real digital, que eu acho que é uma frente bastante importante. Né? Sem dúvida. Porque a partir do momento que você tem, de fato, uma moeda digital em blockchain, essa infraestrutura, isso tem um potencial de impacto na economia como um todo, nas transações econômicas como um todo, muito grande. Né? Você tem a Lei 14.478, né, que trata das VASPs, né? Então, que está muito focado aí no universo dos criptoativos, que é uma agenda também bastante importante, que demanda regulação, e a agenda do mercado de capitais. Né? Eu acho que os ofícios, né, na verdade, o parecer de orientação, né, o parecer de orientação 40 de outubro do ano passado, e o ofício, né, da superintendência, o número 4, que saiu agora, né, sobre a caracterização como valor imobiliário, principalmente aí dos tokens de receber. O parecer de orientação 40 ele é mais amplo. Né? Ele fala de quando um token, né, um ativo digital, ele pode ser um valor imobiliário, e o ofício ele foca na questão do token de recebível especificamente. Eu acho que foi um passo bastante importante para acelerar essa discussão. Né? Porque, de certa forma, eu vejo como um freio de arrumação. Né? Bom, tinha muitas consultas, muitas operações acontecendo, etc. Foi importante para organizar, falou, olha, agências de mercado, né? Olha, prestem atenção, porque algumas dessas operações que vocês estão fazendo pode ter características de valor imobiliário. Se for valor imobiliário, vocês têm que vir aqui conversar com o CVM. Ao mesmo tempo, a CVM reconhece no próprio ofício, fala o seguinte, olha, eu sei que hoje, se você for fazer uma oferta pública tradicional de um valor imobiliário, as minhas regras não permitem que você faça. Né? E até nesse ponto, e acho que isso merece um grande elogio, né, em relação ao ofício, que foi a iniciativa de propor uma solução, ainda que seja por curto prazo. Né? Falar, perfeito. Vamos tentar aqui o caminho do crowdfunding. Não seja perfeita, ela, né, não pode ser perfeita, mas pelo menos, olha, tem um caminho aqui. Né? Para que você possa colocar em prática, testar, ver se de fato funciona, não funciona. E a discussão no time certo, né? E no time certo. No time certo, né? Aqui, né, Bruno? Esse é o ponto, né? Nós estamos conversando hoje, se você for observar, né, de como é que a gente aplica uma regra,
né, do mundo regulado Exato. a essa nova prática, né? Exatamente, é tentar encaixar essa nova tecnologia, essa nova oferta, essa nova modalidade de oferta dentro do mundo regulado. Assim. O objetivo do ofício, né, aí voltando um pouquinho, né, para o ofício que a gente comentou lá no início, não é matar o mercado, não é matar a tecnologia, né? Pelo contrário, a gente olhou para tudo isso que está acontecendo e viu, olha, esse pedacinho aqui que está sendo feito tem cara de valor mobiliário, então o ofício a gente trata bem principiológico. Olha, pode ser que se caracterize, né? Se tiver tais e tais características, pode vir a ser aqui é parecido com um certificado de recebível, ou se não for um certificado de recebível, ainda assim fica aqui próximo ao contrato de investimento coletivo, ou seja, tudo que atrai a competência da CVM aqui como valor mobiliário. Então, não necessariamente você precisa ser um certificado de recebível e você ter uma securitizadora, mas se não for, ainda assim, se ele tiver aquelas características, o núcleo, né, se aquele núcleo ali de características que a gente colocou for atendido, pode ser um contrato de investimento coletivo. E aí a gente olhando para a nossa regulamentação, falando, bom, e agora, né? Eu vou pedir para registrar a oferta aqui, ninguém vai registrar a oferta de 500 mil, 1 milhão de reais, né? 1,5 milhão. É caro, registrar uma oferta não compensa, né? Aí eu vou pedir aqui, ele vai vir com um token, eu vou mandar ele num depositário. Como é que eu vou fazer isso? Então, olhando para a nossa regulamentação, o que está mais próximo, já regulamentado, de algo experimental? É o crowdfunding, né? Perfeito. Com viés de tecnologia, é o crowdfunding. Assim, crowdfunding é uma regulamentação que a gente tem no nosso mercado que já tem essa pegada de tecnologia, de inovação, que dispensa a escrituração. A escrituração pode ser feita pela própria plataforma, que dispensa depósito centralizado. Então, por isso ele tem um limite também, né? Era um limite de 5 milhões, ano passado passou para 15 de oferta, era um limite de 10 mil por investidor, passou para 20, e isso está em construção, está em evolução. É uma norma que a gente vem olhando para ela e evoluindo o tempo todo. Então, a gente falou, olha, vamos trazer para cá, vamos dar essa possibilidade de trazer para cá. A gente entende que não cabe, né? Muita coisa ali não encaixa 100%. Não encaixa 100%. Né? O crowdfunding não foi pensado para isso, né? Com esse propósito aqui de token de renda fixa, token de recebível. Mas a gente está aberto a discutir, está discutindo, né? Será que precisa de dispensa? Será que precisa de algum ajuste? Né? E vamos trabalhar nisso. Ô Bruno, eu acho que um ponto importante, né? Porque o primeiro movimento do mercado, né, que assustou no sentido de, poxa, a CVM agora se posicionou sobre tokenizações, né? Né? Eu acho que isso é importante explicar, né? Não são todos os tipos de tokenizações, né, que a gente está falando aqui. Não, exatamente. Assim, a gente pegou ali um nicho específico, que é aquele token de recebível, né? Aquela seção do recebível com a promessa de investimento, não é promessa, né? Com a expectativa de investimento ali, de gerar fluxo de caixa de juros ou fluxo de caixa de você pagar a remuneração, né? Os juros mais o principal no final, ou só um ganho de capital no final. Tem um mundo de tokenização aí fora que não está aqui dentro, né? Não é esse token de renda fixa. A gente tem exemplos de utility tokens, né? Dos fan tokens, de várias outras modalidades de tokenização que não tem essa característica de promessa de rendimento, né? Não vou usar o termo promessa de novo. Expectativa, né? Expectativa de rentabilidade, né? Alguém trabalhando ali para dar aquela rentabilidade para o investidor, né? Então, acho que é um mundo muito maior. E né? foi o primeiro passo, né? Eu acho que esse é um ponto, né? A gente, pelo menos o mercado reagiu de uma forma positiva, né? Do seguinte sentido, poxa, mas a regra de crowdfunding não pega 100%, né? Às vezes não consigo encaixar, né? Mas eu vejo que foi o primeiro passo, né, que nós demos, né? Eu vejo que hoje nós temos uma situação limitada de opções, né? E dentro da situação limitada a gente tem que observar e avaliar, né? E aí dentro desse sentido, né, o que você enxerga assim que é o maior ponto, né, de talvez de encaixe na norma, né, que traga ali uma dificuldade, né, em termos de conseguir fazer, que é algo que eu acho que a gente vai ter um belo de um espaço para discutir futuramente uma regulação específica sobre isso, né? Sim. Olhando sobre tokenização, né, Bruno? A gente estava até conversando, não existe só um modelo, né? Nós temos vários tipos de modelos diferentes, né? Nós temos várias formas diferentes, né? O que você enxerga ali, que é o passo que talvez
a gente tem que trabalhar mais pensando em termos desse encaixe, né? O que as pessoas falam mais em relação a isso. Eu vejo como a solução do crowdfunding como, de fato, um primeiro passo. Perfeito. Você precisa ter um caminho, e acho que dos caminhos que, de fato, você tem disponíveis hoje, né, olhar para os modelos regulatórios, ou caminhos, ou veículos, talvez o crowdfunding é o que esteja mais próximo, né, da tokenização. Claro que a lógica do mercado de recebíveis e o mercado de crowdfunding, que foi muito pensado para você investir, fazer investimento de capital de risco, você investir em startups, seja em forma de dívida ou de participação no equity dessas startups, são lógicas muito diferentes, né? Mas, por outro lado, o chassi regulatório, né, que é a Resolução 88, ela pode servir sim para o mercado de recebíveis, com as devidas adaptações, né? Você tem tokenização de recebíveis, vamos lembrar, né? Tokenização de recebível. Tokenização, né? Então, de assim, recebíveis. E esse já é um ponto interessante, né? Porque, no fundo, tem um pouco a ver com a questão do que é o token, né? E esse é um desafio que a gente já tem, eu sempre falo isso, que é um problema de taxonomia, né? Porque a gente chama de token coisas que podem ser muito diferentes. E esse é um dos desafios, né, que você tem quando você tem até para regular. Então, você chama aquilo de token, mas o que é esse token? Eu preciso entender se ele atribui um direito, não atribui, qual é a função dele, para entender qual é a natureza jurídica, né? Porque conforme a natureza jurídica eu vou ter certas consequências jurídicas, vou ter certos regramentos que vou ter que aplicar. Então, e o que o ofício fala e o que o parecer do ano passado fala, né, tem certos tokens com certas características que são valores imobiliários. E se é um valor imobiliário, você tem que cumprir as regras do mercado de capitais, como qualquer outro. Não é porque você está usando uma tecnologia diferente que você não tem que seguir a regra da CVM. Isso vale para todos. Né? É isso que a CVM está dizendo. E está certa. Né? No fundo, para quem atua em mercado de capitais, não tem novidade aqui. Né? Isso acontece desde lá, se a gente for remeter lá ao final da década de 90 com os contratos de boi gordo, por exemplo, que deram origem ao texto atual da lei do contrato de investimento coletivo, foi isso. Né? Porque lá, lá no intervalo da novela da Globo, vinha lá o Antônio Fagundes fazendo um anúncio de investimento em boi. Depois da novela Rei do Gado, né? No intervalo do protagonista. Você imagina, o protagonista da novela, né, ele vai no intervalo da novela e fala assim, invista em gado. Né? Você pode olhar no YouTube, tem até hoje. Lá, quem tem cabeça investe em gado. Ele fala isso. Aparece a rentabilidade ao mês, etc. Então, incrível. Um monte de gente investiu nisso. E infelizmente, os investimentos não deram certo. E aí foram bater na porta da CVM. Né? A CVM não protege os investidores. Só que a CVM é uma entidade pública, né? E ela tem que seguir as competências que a lei atribui. Aí a CVM foi olhar a lei dela, a lei da CVM, que é a lei 6385, né? O que é o valor imobiliário? Falou, mas não tem aqui contrato de boi gordo. Né? Tem ação, tem debênture, tem cota de fundo, mas não tem boi gordo. Né? Por quê? Porque a gente não tinha um conceito. Então, precisaram, na época, fazer uma medida provisória para criar um conceito, né? Que é o que a gente chama hoje de Hallway Test. Né? Então, a gente tropicalizou o que a SEC, né? A CVM americana, aplicava para dizer se é um valor imobiliário ou não, um teste. Né? E depois virou o texto da lei, hoje o inciso 9 do artigo 2º, que é o conceito. Então, qualquer operação de investimento, no final do dia, você tem que olhar se aquilo não está se enquadrando naquele dispositivo. Porque se for, é um valor imobiliário. E se é um valor imobiliário, toda oferta pública de valor imobiliário, ela precisa de autorização da CVM. Né? Para quê? Porque a CVM possa exercer o poder de polícia dela, que é o poder de fiscalização, para garantir que todas as informações necessárias para que o investidor faça aquele investimento estão sendo dadas. Você tem o full disclosure, todos estão tendo um tratamento equitativo, etc, etc. Né? Que são o princípio de proteção do investidor e do próprio mercado. Lembra daquela questão da tutela da confiança. Então, essa é a lógica por trás. Então, assim, quando a gente fala desses tokens, a gente precisa entender se alguns desses tokens têm essa característica. Outros certamente não vão ter. Né? O Bruno falou no começo da conversa do token de um imóvel. Né? Olha que interessante. Eu posso, por exemplo, tokenizar um imóvel num conceito de uma propriedade compartilhada. Vamos tokenizar aqui quem tem o token, por exemplo, tem o direito a usar o imóvel em determinado período do ano. Isso é um valor imobiliário? Talvez não. Talvez ele seja só uma ferramenta, né? A gente chama de utility token, para dividir o imóvel. Para falar, olha, que você tem a propriedade, tanto X por ano, você tem X por ano, assim por diante. Agora, imagina que, por exemplo, por outro lado, eu sou uma incorporadora, lanço um empreendimento imobiliário, eu vou fazer, eu vou tokenizar um apartamento. Então, você vai ter uma fração desse apartamento. Você pode fazer isso? Posso. Né? É um valor imobiliário? Provavelmente não. Mas e se a incorporadora fala o seguinte, mas fique tranquilo que eu vou garantir para você que eu vou arranjar alguém para ou alugar esse imóvel,
né? Isso vai tirar uma renda. Ou então eu vou procurar um comprador. Quando eu lançar, eu vendo o imóvel e você ganha dinheiro. Isso já virou valor imobiliário. Né? Então, assim, eu estou falando de um token do imóvel, mas esse caso é diferente do primeiro. O segundo é um valor imobiliário, o primeiro talvez não. Né? Então, não são questões naturalmente simples. Então, você tem que sempre olhar a casuística ali, o caso a caso. Né? Isso, tem uma zona cinzenta Tem zonas grande, cinzentas, grandes. é interpretativo, né? Não é à toa que muitas tokenizadoras faziam, né? Algumas consultaram a CVM, outras tinham entendimento que não era, de boa fé mesmo, né? Falando, olha, eu estou aqui, olhei o conceito, acha que não enquadra no conceito. E a gente também olhou o conceito lá atrás e falou, opa, parece que não enquadra. Aí você vai entendendo melhor, depurando melhor e falar, peraí, né? Está enquadrando cada vez mais aqui nesse conceito. A hora que a gente firmou o entendimento, né, de que com aquele núcleo central ali que a gente colocou no ofício, ele se enquadra, a gente divulgou o entendimento público, né, para todo mundo ficar na mesma página, né? Eu não estou dizendo que quem fazia, né, estava fazendo ali escondido, não, né? Tanto que muitos procuraram a CVM para falar, estou fazendo, ok? Estou indo nessa linha, né? Consultas foram respondidas também lá atrás, até dando o entendimento de que não seria contrato de investimento coletivo, mas as coisas vão evoluindo, né? Acho que o entendimento vai evoluindo, vai sofisticando. Eu vejo um passo interessante, né? Porque nós temos um ofício que foi um ofício de entendimento, né? Da qual, historicamente falando, no setor, né? Pelo meu conhecimento, em caso de tokenização, aqui no Brasil nós não tivemos nenhum incidente, né, em relação a isso. Temos muito problemas que já passamos por isso aqui no Brasil e diversas vezes passamos por isso hoje, vamos passar certeza no futuro, que é o caso das pirâmides, né? Aí é uma outra questão realmente. Isso né? não é nem CVM, é isso polícia direta. Polícia direta. Isso aí é o direito penal que resolve. Então, isso de fato, assim, o Eric tinha comentado as pirâmides, né? É engraçado porque a gente recebe lá na CVM, né, denúncias de pirâmides e repassa para o Ministério Público Federal, né, ou para o Ministério Público Estadual, normalmente, porque não é valor mobiliário ali, repassa direto. E isso a gente vê muito, assim. E as pirâmides passaram a usar a roupa de cripto. Porque antigamente as pirâmides... antigamente as pirâmides... de roupa. É um armário. E eu acho que a indústria cripto precisa realmente se fortalecer para afastar essas pirâmides. Porque antigamente a pirâmide era carro, né, imóvel, agora é cripto, 100% cripto. Né? E quando a gente dá um passo em prol, né, do entendimento tão robusto como esse, né, Eric? Para o mercado é um entendimento interessante, né, porque, veja, um ponto importante, né, o ofício ele é um ofício de esclarecimento, né, ele é um ofício que traz conhecimento. Ele, em nenhum momento ele está punindo, né, em nenhum momento ele está acusando. Ao contrário, ele tá trazendo aqui um entendimento, né, sobre a ação e norteando a discussão. Né? Você acredita, Eric, que nesse sentido, cada vez mais isso traz segurança? A gente vai, de fato, conseguir galgar caminho como esse, olhando para, de fato, separar o joio do trigo, quando a gente olha ações como essa? Eu acho que sim. Né? E é um pouco... São duas questões. Eu acho assim, que quem age errado, né? O cara que faz pirâmide, etc., isso aí pode ter regra, sem regra... Não importa. É o direito penal que resolve, a polícia, o Ministério Público. Então, assim, a regra não é para esse tipo de pessoa. Né? A regra é para quem quer fazer as coisas da forma correta. Né? Para quem é sério, para quem quer, de fato, empreender e quer construir algo que seja perene e duradouro. Né? Nesse sentido, acho que é bem-vindo. Eu acho que o ofício ele tem dois impactos. Acho que ele teve um choque imediato, acho que para muita gente que talvez tinha uma certa linha de raciocínio, de que vinha construindo suas operações no entendimento que talvez não fosse o valor imobiliário. Né? E aí, para essas pessoas, talvez tenha um primeiro choque. Falou, poxa, eu estava indo numa direção e agora eu estou recebendo um ofício aqui que diz que não, né? Que isso aqui é um valor imobiliário. Né? E aí preocupa pelo fato de você, de fato, não ter... um regramento específico para você fazer esse tipo de operação. Mas aí o ofício já se antecipou, falou, não, tem um caminho aqui do crowdfunding. Né? Então, que até remetendo à sua pergunta anterior, que eu não concluí. Né? No final de foi derivando, eu não terminei de responder. E aí eu falo porque eu acho que eu vejo isso como um primeiro passo. Né? Porque é uma forma de você trazer isso para dentro do ambiente regulado, né? Que é bom para a própria empresa que está atuando nesse segmento, porque traz segurança.
né? Para quem quer fazer as coisas corretas, pô, é ótimo você ter a supervisão do regulador. Para a CVM também é bom, porque você tem a segurança de que as coisas estão sendo feitas debaixo da sua supervisão, né? Te dá mais transparência, mais acesso até para ver eventualmente o que não estiver funcionando da forma correta. E é melhor ainda para o investidor, né? Então, nesse aspecto, é muito positivo. Ainda existe, talvez, uma insegurança, porque como são zonas cinzentas, né, você tem ativos que você fala, putz, é ou não é valor imobiliário? Ainda assim, porque, de novo, é a história da taxonomia. Então, a gente está chamando de token de serviço, coisas que são muito diferentes. Então, tem alguns que eu falo, pô, será que é? Será que não é? Ainda existe essa insegurança. Mas a partir do momento que você tiver um caminho claro na regulação, de que, olha, o token valor imobiliário, e não falando nem do recebível, né, vai seguir essa regra, talvez essa discussão seja secundária. Porque tudo bem, não tem problema ser valor imobiliário. Não é um problema ser um valor imobiliário, né? O que é um problema é ser um valor imobiliário e não ter a chance de fazer a oferta do valor imobiliário. Esse é o problema, né? E que muitas vezes os agentes tentam não caracterizar para conseguir fazer. Né? É o desafio de quem inova, de quem empreende, né? Então, e é um processo natural de amadurecimento. Eu acho que dando esse primeiro passo, né, acredito que a própria CVM vai conseguir construir as suas convicções sobre o uso da tecnologia, o que de fato funciona, o que não funciona, etc., para aí construir uma regra definitiva, vamos chamar assim. Né? E talvez não só especificamente para o token de recebível, talvez para os valores mobiliários digitais. Não vou nem chamar de token. Eu sinceramente, não gosto muito do termo token. Acho que o token embaralha muito. Não vem com uma nova nomenclatura. Por favor. Agora que a gente está Agora que a gente está pegando, ele vem com uma nova nomenclatura. Eric, Eric. Por favor, não. Mas sabe por quê? Porque é o valor mobiliário desmaterializado. Pronto, tá vendo? É isso. Né? Porque não é o token de ação, é ação. É ação. Ponto. Assim, não é a debenture tokenizada, é a debenture. Porque aquilo que a gente até falou outro dia numa reunião, né? Você tokenizar algo que já existe só para criar uma camada a mais de token. Qual o sentido isso, né? Então, assim, Exato. Você criou uma escrituração. Aquilo e desmaterializar. Esse é o ponto. O grande ponto que a gente coloca, eu acho que esse é o ofício. É claro, né? Trazendo aqui o que o mercado coloca, né? Em tentar encaixar algo novo numa regra existente, ele é difícil e muitas vezes incompatível. Normal. Ela foi não construída, não foi pensando naquilo, né? Sim. Como você mesmo falou, né? Que foi pensado em outra coisa. Mas quando a gente vê o potencial que ele tem, né? Que é o potencial de, poxa, eu vou fazer esse ativo. Eu não vou dar outro nome, eu vou falar esse ativo, porque daqui a pouco você vai rolar o terceiro nome aqui, amanhã na internet vai estar escrito lá, nova classe de ativos digitais. Não, por favor, vamos evitar. Eu não quero enfim, vamos evitar. Não vou tumultuar. Mas quando nós pegamos, né, a parte do token realmente, na verdade você está falando de uma classe de ativos que muitas vezes ele pode ser nova. Né? Mas quando você tem uma classe de ativos tradicionais, né, você mesmo colocou, olha, eu tenho uma debenture, eu tenho uma ação. É isso. Não importa se ela está tokenizada ou não. Né? O fato dela estar tokenizada foi pelo fato que ela passou por algum processo que ganhou eficiência em algum ponto, né? Talvez na parte de escrituração, talvez na parte de registro, talvez na parte de negociação, de facilitar. Então, esse é o grande ponto, né, que traz ali a tokenização. Esse ganho de eficiência. Né? Como é que a gente ganha essa eficiência? E aí, Bruno, um ponto que eu acho que você teve muito cuidado, né? O ofício teve muito cuidado em preservar isso. Né? Teve um cuidado especial de... Eu acho que assim como o Real Digital, né, que tem um plano, né, tem um plano piloto, né, de construir um piloto do Real Digital, tem discussões também com o Banco Central. A CVM também tem discussões em relação à infraestrutura de mercado de capitais tokenizado, né? Aqui eu vou ressaltar o Lab CVM, como é popularmente conhecido, né? Laboratório de Inovações Financeiras da CVM, que assim como as iniciativas do Banco Central, o Lab CVM é considerado, tem prêmios, né, internacionais como um dos maiores laboratórios do mundo, né, reconhecido isso. E lá vem se discutindo também muito como realizar o mercado de capitais, vamos dizer assim, do futuro, onde ele tenha uma blockchain, onde ele seja registrado. Né? Então, existe todo um cuidado especial de não parar, né, de não sufocar, né? Me conta como foi como é que a gente construiu, né? Como vem construindo, né?
esse entendimento de fazer esse equilíbrio, né? De, ao mesmo tempo, trazer segurança, trazer o entendimento e, ao mesmo tempo, você não tolir, né? A inovação, não tolir os players que estão de fato construindo, porque é visível, teve essa preocupação. Exato, Bernardo, perfeito. Assim, a nossa ideia não é paralisar, não é tolir, né? Porque senão a gente vai tolir a própria inovação, né? Se esse mercado, se esses prestadores de serviço param, né? O mercado vai parar, assim, e a inovação vai parar. Então a ideia não é tolir, né? A ideia é continuar, que as coisas continuem a funcionar, mas dentro aqui do nosso radar agora, né? Então, porque a gente percebeu também que as coisas vinham sendo feitas de boa fé, né? Esses prestadores de serviço vinham fazendo de boa fé. Não à toa que eles vinham consultando a CVM, né? Estou fazendo, estou operando dessa forma. Então, isso tudo fez com que a gente buscasse ali um caminho, né? E está buscando esse caminho agora. Acho que esse registro como plataforma de crowdfunding é algo no curto prazo emergencial, né? Com eventuais ajustes, mas eu tenho certeza que a hora que esse mercado, que as tokenizadoras e exchanges vierem para esse modelo, vierem para a nossa regulamentação, vão começar a pleitear outras coisas, né? Falando, olha, né, eu tenho agora esse outro valor mobiliário aqui, mas ele não encaixa aqui na 88, né? Da forma que eu faço não está bem representado. E a gente vai começar a pensar agora, num médio prazo, numa nova regulamentação, né? Algo que está fora da 88, mas que possa ser abarcado, né? Pelas tokenizadoras ou pelas plataformas de crowdfunding, ou até um alargamento da 88, né? Uma remodelação da 88. Eu acho que tudo está na mesa, né? O importante é abrir esse diálogo, começar esse diálogo. E aí, de fato, é isso. O ofício circular não é um stop order, não é uma medida de sanção. É uma medida de abrir o diálogo mesmo, né? Falar, olha, tem coisa que vocês estão fazendo aqui que está no nosso quintal, então vamos aqui conversar e construir uma solução, né? Para que a inovação continue, né? Sim. Não, a gente não quer matar a inovação. Até porque a gente tem um mercado muito promissor, né, em relação a isso, né? O Brasil tem a possibilidade de despontar como um dos líderes mundiais, né? Olhando o mercado cripto como um todo, né? E é visível essa preocupação, né? Sempre nas falas do presidente João Pedro, né? Sempre é ressaltado realmente o futuro é verde, digital, né? Tivemos ali o Parecer 40, que foi o primeiro parecer de orientação, né? Onde traz o entendimento. Eu vejo que nesse tema, em termos de entender, né? Eu coloco aqui trazer a segurança sem tolir, uma preocupação tanto da CVM quanto do Banco Central nesse sentido, né? A gente tem uma bela oportunidade em mãos e eu vejo que ela está sendo aproveitada nesse sentido, né? Ela está sendo aproveitada, está tendo um carinho especial por ela, né? Eric, dentro desse cenário, né? Como é que você acredita que, em termos de segurança, né, nós precisamos, de novo, acho que fazendo aquela pergunta inicial, né? Onde você acredita, em termos de tokenização, em termos de regras atuais, que se nós modificássemos, né, ou se nós alterássemos, ou se nós conseguíssemos desenvolver, sim, quais dessas regras você entende e qual que poderia ser modificada para ganhar um impacto e qual que seria esse impacto realmente para a população, né, para a sociedade brasileira? Essa é uma discussão ampla, né? Eu separo isso talvez em 3 frentes ou 3 etapas, né? Se a gente olhar no curto prazo, a gente tem essa questão, como o Bruno colocou, tem uma questão emergencial aqui, que é tentar usar o chassi do crowdfunding para viabilizar essas tokenizações de recebíveis, né? E aqui eu acho que a ideia do chassi ela é boa, né? Porque ali você tem um princípio regulatório interessante, porque eu habilito uma plataforma, né? Ela é autorizada pela CVM a funcionar e ela funciona como um intermediário que faz o papel de supervisão daquelas ofertas que estão sendo feitas. Uhum. Só que dentro do ambiente, que ele é um ambiente com as suas limitações, né? Então, e dentro dessas limitações, o próprio regulador ele tem o conforto de que a plataforma vai fazer o trabalho de supervisão daquilo que está sendo feito dentro daquele ambiente, né? E é por isso que ela tem que ser, a plataforma tem que ser autorizada, tem que ser supervisionada pelo regulador. Dentro desse ambiente, eu consigo fazer essas ofertas com dispensa de registro, né? E a dispensa de registro e alguns dos requisitos já, né? Que é, por exemplo, do depósito centralizado, eu consigo fazer uma escrituração desde que eu tenho controle de titularidade do adquirente do papel, enfim.
onde eu já flexibilizo bastante as regras tradicionais do mercado de capitais, né? Que ela foi pensada no crowdfunding para permitir que startups pudessem acessar os investidores do mercado de capitais. Porque se eu sair oferecendo, por exemplo, invista na minha startup, isso é um valor imobiliário, né? E aí a indústria de startups sofreu do mesmo problema que as tokenizadoras estão vivendo agora. Por isso que foi criado. Por isso que foi criado o crowdfunding. Exato. Né? Só que, claro, o mercado de recebíveis e startup é diferente. Né? Então, você tem questões ali que são discutíveis. Então, por exemplo, a limitação de faturamento do emissor. Né? Faz sentido ou não faz sentido? O próprio ofício ele já tenta construir um raciocínio de que, olha, se eu uso isso dentro do ambiente de uma securitização, eu consigo fazer um patrimônio segregado e aí eu vou olhar o faturamento daquele patrimônio. Ok, você já tem talvez um caminho. Né? Mas nem todos os tokens recebíveis cabem no conceito de um certificado de recebível. Né? E aí você fala, pô, mas faz sentido eu limitar o faturamento? Talvez não. Quando eu falo de mercado de recebíveis, então, talvez quanto mais eu faturar, melhor é. Né? Não perde um pouco do sentido. Né? Você tem lá a outra regra que limita o quanto o investidor, pessoa física no varejo, pode investir, que é R$20 mil no ano. Né? Qual que é a lógica? Bom, eu preciso limitar a exposição patrimonial a esse investimento que é um investimento de alto risco, quando a gente está falando de Esse crowdfunding. risco, né? Preciso proteger o investidor. Investir em startup é um investimento de altíssimo risco. Sim. Né? Indústria de capital de risco, muito, é o nome dessa indústria. Né? Venture Capital, né? O Venture Capital. Era pelo nome. E é um investimento de médio e longo prazo, porque geralmente você vai investir no equity para lá na frente, talvez tenha um evento de liquidez. Né? No mercado de recebíveis, você está falando de uma duplicata que ela vence daqui a 30 dias. Né? Então, assim, eu posso investir R$20 mil hoje, daqui a 30 dias eu recebi o dinheiro de volta. Por que eu não posso investir mais R$20 mil? Né? Então, faz sentido ter esse limite de R$20 mil para esse mercado, enquanto eu não estou exposto a um risco maior do que R$20 mil. Eu investi 20 e recebi 20. Né? Por que não posso investir mais? Então, essa é uma discussão. Né? Você tem algumas pequenas questões, por exemplo, regras de lock-up. Eu só posso fazer uma nova oferta a cada 120 dias. Né? Então, agora não lembro se é 120 ou 180, mas faz sentido, por exemplo, uma empresa que ela está o tempo todo descontando suas duplicatas nesse mercado. Ela recorrentemente, eu vou fazer ela esperar daqui a 180 dias e isso mata algumas empresas. Também não faz sentido. Né? Então, você tem pequenas filigranas ali, detalhes para adaptar a dinâmica de mercado e que não vão alterar a substância ou a lógica do crowdfunding. Né? Então, eu acho isso positivo. Então, isso é o curto prazo. Né? Você tem uma discussão, depois que é a de médio prazo, que é como é que eu adapto, ou se eu devo adaptar as regras atuais de mercado de capitais para que amanhã eu possa fazer não só os tokens recebíveis, mas porque eu posso fazer uma debênture tokenizada. Né? E aí, de novo, não é a debênture tokenizada, né? É a debênture emitida em blockchain. O CRI emitido em blockchain, a cota do fundo emitido em blockchain, o IPO da empresa em blockchain. Aproveitando aí toda a eficiência do blockchain. Aproveitando, né? Exatamente isso. E aí, qual é o ponto? Né? Evidentemente que as regras do mercado de capitais elas não foram feitas pensando no blockchain, elas são pré-blockchain. Exato. Né? Então, tem coisas que são incompatíveis de fato. Né? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, depositário central, né? Faz sentido eu ter um depósito centralizado de um ativo que ele nasce numa rede descentralizada? Então, não tem como. Então, algumas flexibilizações talvez sejam necessárias. Depósito centralizado, talvez adaptações na regra de escrituração. Não que a escrituração não tem que existir, mas o blockchain permite a escrituração até de uma forma mais eficiente, talvez. Né? Regras de escrituração, tem questões relativas ao mercado secundário que são relevantes, enfim. Então, tem discussões que elas têm mérito, né? Mas elas dependem porque aí a gente está falando de ampliar isso para todo o mercado. Não estamos falando só de um nicho aqui. Estamos falando de amanhã fazer um IPO em blockchain. Né? Então, isso demanda reflexão, amadurecimento e entendimento da tecnologia. Passos, né? Passos. São passos, é isso que eu acho que a norma de crowdfunding pode ajudar. Então, assim, eu sempre via, né, o crowdfunding, até antes de pensar, né, em encaixar esse modelo de tokens de recebível dentro do crowdfunding como esse grande sandbox no nosso mercado, funcionando, rodando no dia a dia, onde a gente vem ampliando os limites, né? E pode ser um grande mercado de acesso assim, ao mercado de capitais. O mercado de acesso pode passar pelo crowdfunding, né? Imaginando lá que a gente vai ter limite de 150 milhões de reais ali, 300 milhões de reais de faturamento dentro do crowdfunding, né? Exato. Rodando e ele absorvendo essas tecnologias, né?
até a hora que vira a chave e o crowdfunding passa a ser o modelo tradicional, né? A gente consegue, por meio ali de uma regulação, começar a trazer, do ponto de vista Exato, regulado e com segurança, os testes que a gente precisa fazer. É isso aí. Né? As validações antes de abrir em larga escala, né? Eu acho que tem duas formas, né, que muito se discute. Teve no Banco Central, no passado, né, com a regra das IPs, teve ali a regra de volumetria, né? Olhando, né, quando o Banco Central entrou, então esse é o modelo, né? Olhando gestão de risco, né? Quando me torna sistemicamente importante, quando ele ainda não é sistemicamente importante. Mas a preocupação da CVM é uma outra, né? Nós temos a CVM não está olhando para a proteção do que é sistemicamente importante, mas está olhando para a proteção do investidor e para a segurança do investidor, né? Mas sabe que interessante? Eu gosto desse exemplo do Banco Central e o trabalho que o Banco Central começou a fazer lá com a agenda BC+, depois agora BC hashtag, etc., que é tentar resolver talvez um problema que o próprio Banco Central criou para ele, que foi estimular a própria concentração bancária. Porque, evidentemente, do ponto de vista da supervisão, é muito melhor ou mais fácil, eu ter que fiscalizar meia dúzia de bancos do que fiscalizar 500 bancos. Né? E a minha preocupação com o Banco Central é garantir que o sistema financeiro nacional funcione, né, de uma forma segura, eficiente e mantenha a rigidez dele. Só que qual é o problema? Se eu limito a competição, né, o consumidor bancário é afetado. Né? Então, no momento que as taxas de juros começaram a cair, o Banco Central percebeu que a taxa no mercado bancário não acompanhou esse movimento. Né? E não é difícil de entender o porquê. O Banco Central pensou, poxa, eu preciso estimular a competição, mas sem aumentar o risco sistêmico. Né? Então, um bom ponto de partida foram as IPs. Né? Então, as IPs que aí, né, viraram a base para os bancos digitais, onde eu posso prestar vários serviços que um banco presta, posso ter contas de pagamento, etc. Teve um papel importante de bancarização de uma contingente populacional muito grande que era marginalizado, que não era bancarizado, né? Mas sem acrescentar risco sistêmico. Né? Eu tenho a ECD, né? A Sociedade de Crédito Direto, eu posso emprestar dinheiro e eu posso permitir que esses agentes consigam uma licença para operar como instituição financeira de uma forma mais rápida, mais barata, né? Mas sem agregar risco sistêmico. Por quê? Porque a CCD, por exemplo, não se alavanca, ela não pode tomar dinheiro emprestado. Né? Então, foram figuras que foram sendo criadas que aumentou a competição, estimulou o desenvolvimento da inovação. Quanta inovação no acontecer e vem acontecendo no mercado bancário? É uma verdadeira revolução. Né? Acho que é um período muito legal que a gente está vivendo, as coisas estão acontecendo. Né? PIX, agora o real digital, etc. E eu acho que a gente tem a oportunidade, no mercado de capitais, construir algo similar. Né? Que você construir um ambiente regulatório onde você não necessariamente aumente o risco sistêmico, né? Claro que é uma lógica diferente do mercado bancário. Né? Mas onde você aumente a competição, você aumenta a oferta de produtos, você viabiliza acesso para quem hoje não consegue acessar. Eu acho que é uma grande oportunidade que a tecnologia pode oferecer, né? E, ao mesmo tempo, até de ferramentas de supervisão. Né? Imagina se no futuro a gente tem uma rede de blockchain do mercado de capitais, né? Como a gente vai ter do real digital. Né? E a CVM, por exemplo, é um nó de rede. Eu, como supervisor, consigo saber em tempo real o que está acontecendo. Isso seria excelente. Eu consigo entrar na carteira de um fundo e saber o que tem naquela carteira de um fundo. De onde veio o ativo, para onde foi o ativo, com total transparência, rastreabilidade. Olha a ferramenta poderosa que você acaba tendo. Então, tem uma série de benefícios, né? Que de novo, eles precisam ser entendidos, compreendidos, etc. Mas essa é uma das razões do porquê eu acredito muito na tecnologia. Estamos aqui chegando ao final, então, os últimos minutos, né? Bruno, eu acho que estamos é um jogo longo, né? Esse é um jogo longo, né? A gente está falando de um jogo que acabou de começar, né? A tokenização acabou de começar. Estamos aí nos 3 primeiros minutos de jogo, né? Como você avalia esse primeiro início, né? E qual é a sua perspectiva, né? Que você enxerga, né? Ou como você enxerga que tudo isso pode se consolidar aqui, como o Eric trouxe, né? Em termos de contribuição. Temos ali a regra de crowdfunding, né? Que vem sendo experimentada, vem sendo utilizada. Inclusive, lembrando agora, ano passado teve a primeira conferência internacional de finanças verdes e sustentáveis da Amazônia, né, que foi um evento da CVM, em conjunto com a Bicrypto e em conjunto com o BNDES. E eu lembro muito claro de uma exposição da Nathalie, né, falando um pouco sobre a aplicação da regra de crowdfunding, olhando o agronegócio, por exemplo, né? Então, vem de realmente experimentando isso, né? Como é que você enxerga esses 3 primeiros minutos de jogo, né? Onde a gente está falando aí de muita coisa acontecer pelo jeito, né?
Ah, não, com certeza, assim, é um jogo longo que eu acho que vai ter muita prorrogação, várias disputas de pênalti. Tem prorrogação da disputa de pênalti. Exatamente. É uma maratona. Mas assim, eu acho que é super bem-vindo, Bernardo. Como eu disse, é algo no curto prazo agora, para a gente acomodar uma situação específica de uma modalidade Tolkien, né? E é o Que primeiro é pequena, passo, né? perto de todos os tokens que estão sendo ofertados. É o primeiro passo. É um primeiro passo e eu não tenho importante. dúvida que a hora que a gente colocar esses participantes para dentro, né, as demandas vão surgir e aí isso acelera a regulação também, acelera o regulador, né? Uma coisa é a gente discutir cada um do seu lado, né? As tokenizadoras de um lado, o regulador do outro, distante, aí faz um teste no sandbox. Outra coisa é ter, né, esses participantes dentro de casa. Exato. Ciclo. Agora a gente vai ter ele dentro de casa, né, demandando regulação, demandando ajustes, e isso vai acelerar o processo. Mas é um processo longo, eu acho que é um processo que não que tem que ser longo mesmo, porque essa tecnologia ela não se esgota aqui, né? Não. A gente está falando de token blockchain, mas, sei lá, daqui a 2, 3 anos não vai ser só isso, né? A gente vai ter uma evolução do blockchain, vai ter evolução dos tokens, né? Vai ter um outro nome para o token. Não fala isso. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que a gente vai ter. E tudo isso a regulação vai precisar, entendeu? A gente vai precisar, assim, ser rápido para ajustar, né? Eu acho que o desafio do regulador é esse, é tentar ser rápido para poder fazer os ajustes necessários e trazer essa tecnologia para baratear todos os serviços. Não necessariamente o blockchain vai acabar ali com o depositário, com o escriturador, com o custodiante, com a registradora, mas pode melhorar a eficiência do serviço que eles prestam e baratear esse serviço. Eventualmente vai acabar com uma camada ou outra, né? Mas vai trazer mais eficiência, vai baratear para trazer mais inclusão financeira, mais investidores para dentro. Esses investidores que hoje estão fora, né, operando ali numa criptomoeda, de repente vão se sentir mais seguros operando né, dentro do suporte necessário para entrar, né? Exato. Eu acho que tem um fator muito importante, né? Que uma coisa é uma tesouraria de uma empresa entrar comprando certos tipos de token em uma situação sem regulação. Uma outra é entrar com uma regulação. Com uma regulação. Né? E você traz os tomadores dos recursos também para dentro, né? Mais inclusão de tomadores de recursos novos, né? Como você falou, do agro, né? Do, sei lá, ambiental, né? Ativos ambientais, e tudo que vem por aí, que você, muitas vezes, no mundo tradicional, você não consegue formatar algo para ele tomar recurso, né? Já pensando no mundo cripto, é possível formatar, né, o que você quiser, da forma como você quiser, para poder tomar recurso. Exato. Via oferta pública. Né? E aí a gente olha, é oferta pública, eu estou tomando recurso e tem ali uma oferta de investimento para o investidor, é muito provável que aquilo ali se enquadre como um valor mobiliário. Né? Então, vai lá, procura a CVM, a gente está sempre aberto a isso é um ponto muito importante, né? A escuta ativa tem sido incrível. Acho que esse posicionamento, né, dos órgãos reguladores, mas principalmente também da CVM, falando, poxa, ter essa escutativa, entender, trazer para perto, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? O não demonizar, né? Mas ao contrário, trazer para perto, ser colaborativo. Eu acredito que a gente tem uma chance única nas nossas mãos. Eu acho que, em termos de Brasil, nós já tivemos algumas chances únicas, né, que dificilmente vão voltar, né? Tivemos o boom das commodities, tivemos vários fatores e nós temos aqui uma nova chance que eu vejo que a gente tem um cuidado em especial em aproveitá-la, né? Eu acho que, como mensagem final, eu vejo algo muito positivo sendo criado, né? Eu vejo realmente posicionamento, uma conversa como essa hoje, onde nós tratamos um assunto que é tão importante, né, e que muitas vezes traz ali uma certa apreensão, né, sobre algo, e muito tranquilizador em ver qual que é a ideia por trás, né, ver como se dá essa aproximação, né, e qual que é a ideia realmente do crowdfunding. Quando a gente está falando, a gente está vendo a regra não apenas sendo implantada, né, ou pensada em ser utilizada não só numa modalidade, né, mas a gente tem tentado de várias formas, ou seja, vamos tentar trazer mais inclusão, vamos tentar trazer mais tomadores, mais investidores, mais empresas, né? Vamos tentar trazer mais novos serviços. Eu acho que esse é um posicionamento
ótimo, né, Érico? Eu acho que foi por minutos finais aqui, né? Eu acho que é um posicionamento maravilhoso, né? Eu acho. Eu acho que é importante a gente registrar, acho que os elogios ao trabalho da CVM, o trabalho do Bruno à frente da Superintendência de Securitização e Agronegócio, que acaba englobando boa parte dos assuntos da tokenização, né? Porque a CVM, ela, nos últimos anos já, ela ganhou aquele rótulo da xerife de mercado, né? E que é um papel fundamental, né? Que precisa, né? Como esse xerife do mercado, a CVM precisa garantir o bom funcionamento do mercado, que as regras sejam cumpridas, né? A proteção dos investidores. Mas às vezes a gente esquece, isso está na própria lei da CVM, né? Que o papel da CVM também é desenvolver o mercado e estimular a formação de poupança. Né? E eu acho que a CVM tem cumprido esse papel, né? Sem nunca descuidar desse olhar de proteção do investidor, do bom funcionamento do mercado, mas tem esse diálogo aberto, né? Para que soluções sejam construídas, né? Para que haja de fato uma compreensão de como essa tecnologia pode de fato ser boa para o mercado, possa melhorar, né? E a CVM cumpra assim, essa função dela que está prevista lá na lei, que muitas vezes acaba lá ficando um pouco esquecida. Né? A gente olha muito do ângulo da proteção do investidor, que é fundamental, né? Mas a gente precisa fazer com que o mercado se desenvolva, porque não existe economia forte sem o mercado de capitais forte. Né? O mercado de capitais ele deve ser parte de uma política pública. Né? Você estimular a formação de poupança, que as empresas acessem esse mercado, tenham facilidade de acesso a esse mercado. Né? E a CVM ela tem um papel fundamental nisso. Né? Então, acho que é importante reconhecer, porque o que a CVM consegue fazer, né, dentro da estrutura que a CVM tem atual, é público e notório, por exemplo, as próprias limitações que a CVM tem em termos de recursos financeiros, recursos humanos. Né? Para um mercado de capitais do tamanho que ele é, porque a gente está falando do mercado hoje que ainda não é regulado. Exato, exato. Só o regulado já é um já é um gigante. Imagina o resto. Né? Então, acho que é importante fazer esse registro, porque realmente isso nos traz segurança, confiança, né, de que o mercado de capitais está, de fato, em boas mãos. Né? E eu acho que tem tudo aqui por esse mundo da criptoeconomia, da tokenização, poder entrar nesse mercado e oferecer e cumprir o papel que se espera do mercado de capitais. Perfeito. Meus amigos, agradeço por ter ficado aqui até agora, né? Estouramos o tempo, né? Bruno, meu amigo, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Foi um prazer. Excelente, muito adorei, bom. Adorei. Quanto mais informações trouxermos, quanto mais conversarmos, né? Eu acho que isso demonstra tudo, né, que está por trás, o princípio, o funcionamento, a ideia, né, que muitas vezes as pessoas se apegam a detalhes específicos, né, e não vê o todo, né. Então, bate-papos como esse ajudam muito, né, abre muito realmente a nossa mente a entender, né, qual que é o grande racional por trás. Bruno, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, Bernardo. Fico à disposição lá para novas conversas, novos debates. Certamente tem muito pela frente. Tem sido muito produtivo, tem sido... Vamos agora partir por 4 minutos de jogo, né? Esse é os 3 minutos. Érico, amigo, muito obrigado por hoje, muito obrigado por ter aceito o bate-papo, muito obrigado por nessa hora também aqui estar conosco aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Bruno, por estar aqui com vocês. Muito obrigado, gente.